Ele enfrentou o inimigo interior no campo de batalhas da mente. Freud. Suas ideias revolucionaram os conceitos e ideias que o homem tem de si. O jovem Dr. Freud. Em 23 de outubro de 1896, o pai de Sigmund Freud morreu em Viena. Não tenho mais prazer em viver. Mais uma vez, as dores cardíacas voltaram e se intensificaram. Aos 40 anos, Freud era um neurologista desconhecido e ambicioso. Sofria de palpitação, enxaqueca, temia a morte precoce e tinha crises de depressão. A morte do pai deixou-o conturbado. The death of his father filled him with feelings that he didn't understand. Before his father died, one gets the impression of a man who's on a kind of headlong path of achievement and family founding and and then he's stopped. He knew he was in trouble, and he set out to find out what he suffered from. Na noite do funeral do pai, Freud teve um sonho. Havia uma placa no lugar onde eu estava. Agora você deve fechar os olhos. O sonho de Freud o avisara para fechar os olhos. Mas para entender seus pacientes e a si mesmo, ele teve de abri-los. E assim mudou para sempre a forma como nos vemos e nos entendemos. Parte 2. Abrindo os olhos. Nos meses após a morte do pai, o estado confuso de Freud piorou. 6 dias por semana ele atendia os pacientes, muitos dos quais sofriam de histeria, um distúrbio grave sem causa física. Cada vez mais, os problemas dos pacientes refletiam os dele. Então, Freud começou a suspeitar que ele também era neurótico e sofria do que ele chamou de uma leve histeria. Na primavera de 1897, ele escreveu ao amigo Fliss para relatar o caso de uma jovem com sinais de histeria. Descobri que seu pai, supostamente nobre e honrado, a levava para a cama quando ela tinha entre 8 e 12 anos e abusava dela. Freud considerou o caso uma prova viva de que a principal causa de histeria era o abuso sexual de uma criança por parte de um adulto, frequentemente o pai. Mas sua teoria tinha implicações alarmantes. Se ele mesmo sofria de uma forma de histeria, e se a histeria era causada pelo abuso paterno, então Freud viu-se compelido a chegar a uma conclusão desoladora. Ele passou a achar que o pai abusara dele. 3 meses depois da morte de Jacob, ele escreveu a Fliss. Infelizmente, meu pai foi um desses pervertidos. É ele o culpado pela histeria de meu irmão e de várias irmãs mais novas. Freud thinks, oh my God, if hysteria is due to seduction by father, then my father's a pervert or a seducer. It's like spitting on his father's grave. If his theory worked, his father would suddenly become some sort of a, sexual monster. Como a angústia crescia cada vez mais,
Freud buscou alívio para seu sofrimento na teoria que criara para ajudar os outros. Seus pensamentos e sentimentos tumultuados foram submetidos à análise do único médico vivo que poderia examiná-los, o Dr. Freud. Só poderei me recuperar trabalhando no inconsciente. Não posso lidar só com esforços conscientes. During the very period where he's so creative, he also is very conflicted. He's studying the human mind, and it's hard to imagine that it doesn't stir up some of his own concerns. That's one motive for the period of self-analysis that he engages in. He's trying to cure himself. You have to be able to be the patient, to be the analyst. And Freud, in his own way, was making that discovery. He was, in those years, the patient. Durante a autoanálise, Freud costumava ficar perplexo. Em meio a um fervor criativo, ele teve um sonho que parecia confirmar a teoria de que pais abusivos causavam histeria. Diante de mim vi a palavra Hela em letras garrafais. Ele sonhou que nutria uma afeição exagerada por uma moça chamada Hela. Freud acreditava que os sonhos pudessem ser interpretados através da livre associação, deixando a mente vagar de forma aleatória, pousando em acontecimentos do presente ou buscando imagens do passado. You really can't interpret a dream unless you have the dreamer's personal associations to the dream. You can't just take a handbook and read the dream and say, this means that and that means that, because the same content, given different associations by different patients, could have different meanings. A mente de Freud vagava e ele associou Hela, que significa Grécia Antiga, à filha mais velha, Matilda. Matilda poderia se chamar Hela, porque a mitologia grega a encanta. E ela considera os gregos verdadeiros heróis. Seguindo a teoria de que sonhos eram desejos secretos, Freud apresentou uma interpretação para seu sonho. Sua afeição exagerada por Matilda era tão forte que ele seria capaz de abusar da própria filha. Justamente como ele supunha que os pais de alguns de seus pacientes haviam feito. O sonho é a realização do meu desejo de atribuir ao pai o papel de causador da neurose e dar um fim às minhas dúvidas incessantes. This is really not a very good interpretation, and only shows that he was desperately hanging on to this theory, which was really quite implausible. This is a good example of an unanalyzed dream. He doesn't say what he means by over-affectionate. Does he mean sexual? See, an analyst would have said to him, no. So what do you make of that? Confiarei a você um grande segredo que se tornou claro para mim nos últimos meses. Não acredito mais em minha teoria da neurose. He had a very simple theory that every hysteric had suffered from some kind of early sexual trauma. But as he worked further with this, he began to question whether there were other causes to hysteria, particularly as he discovered he wasn't able to cure his hysterics. It wasn't working out according to theory. Freud concluiu que a maioria de seus pacientes neuróticos não havia sofrido abuso. As suspeitas sobre seu pai estavam erradas, e Jacob nunca abusara dele, nem de seu irmão ou irmãs. Agora não sei mais com o que estou lidando. Com a teoria destruída, Freud perdeu o rumo.
A esperança de fama eterna era tão bela. O sonho de enriquecer, viajar e de poupar as crianças das preocupações graves que me usurparam a juventude. Tudo dependia de eu desvendar ou não a histeria. Então, depois de dias angustiantes de autoanálise, Freud chegou a uma conclusão que transformaria a natureza da teoria da mente que ele ainda estava elaborando. Freud agora acreditava que seus pacientes relatavam fantasias. Na maioria dos casos, não houvera abuso, mas sim ímpetos e desejos conflitantes. Quando me recompus, consegui chegar às conclusões certas. Ou seja, de que os sintomas da neurose não estão diretamente relacionados à realidade, mas a fantasias que representam desejos. Freud takes the emphasis off the experiences that a person has in the world and puts them on the intrapsychic life, what happens in a person's inner world. We've moved from the notion of an external trauma to an inner wish and desire that's unacceptable to the person. That's now the trauma. That's a major shift. This liberated Freud, as it were, to appreciate the power of fantasy, the extraordinary complexity, the meaning of dreams, the richness of interpsychic life. By switching from actual seduction to seduction fantasies, Freud has now entered the world of the mind and the world of imagination. It becomes extraordinary material for the humanities, literature, the arts. We're now into the area of self-deception, truth, confronting oneself, conflict, and that's the birth of psychoanalysis. Minha autoanálise é o que tenho de mais essencial. Sou apanhado e levado aos velhos tempos em rápida associação de ideias. E como diz o grande poeta, vultos de entes queridos surgem. Enquanto Freud lutava para conhecer seus maiores segredos, a infância voltava à memória numa torrente de descobertas. Eram lembranças desconexas e sonhos. Ele relembrou um pesadelo que tivera com a mãe, do qual acordara aos prantos e aos gritos. Era bem nítido e mostrava minha adorada mãe com uma expressão calma, adormecida. Ela era levada a um quarto por pessoas com bicos de pássaros. Freud carried this dream all his life. Not only was it a nightmare at the time, but Freud could never forget it. Para Freud, os sonhos eram enigmas e às vezes escondiam os segredos num jogo de palavras. Freud concentrated on the birds. In German, the word is Vogel. The plural is Vögel, which is an obscene German word for sex, having sex. Acordei muito ansioso e só melhorei quando despertei meus pais. A ansiedade pode ser associada a um desejo sexual obscuro.
Freud encontrou a explicação para seu desejo sexual no impulso. Ele desejava ardentemente a mãe, transgredindo o tabu contra o incesto comum a todas as religiões e culturas. Descobri, no meu caso, o fenômeno de estar apaixonado pela mãe e ter ciúme do pai. Agora considero esse um acontecimento universal na primeira infância. Se isso for verdade, podemos entender o forte apego de Édipo, a lenda grega. Freud estava reunindo os fundamentos do que um dia seria chamado de Complexo de Édipo. O Complexo de Édipo, elemento crucial na formação do caráter e personalidade, seria mais um pilar dos conceitos freudianos. Freud is saying that all children have these incestuous and rivalrous feelings. It is an inevitable and universal aspect of a boy's development across all people within a culture and across all cultures. I mean, that's quite an extraordinary claim. This is a good example of something that is characteristic of Freud, namely universalizing his own personal experiences, which would make a careful scientist go crazy, but it also paradoxically reflects Freud's desire to develop a universal theory of human nature. That is, there is a scientific impulse behind it. He's not interested in accounting for an individual case. He's interested in a theory of the mind and the nature of human nature. So this universalizing is paradoxically both scientifically reckless and scientifically inspired. Freud discovers the Oedipal in himself. He expresses the Oedipal conflict on the personal level. It seems clear that this comes out of his own experience of being adored and worshipped by his mother. Descobri que quem sabe ser o preferido ou protegido da mãe apresenta uma autoconfiança peculiar e um otimismo inabalável, que frequentemente fazem deles pessoas bem-sucedidas. Na vida adulta, Freud visitava a mãe Amália aos domingos. Sempre levava flores, deleitava-se com os elogios dela e valorizava sua dedicação. He always emphasized that she was a very beautiful woman, very vivacious and attractive. He was close to her. She was certainly close to him. She was very strong. We know from comments by other relatives that she was domineering and dictatorial. I think he was a little afraid of her. I only remember that she didn't like to be called Urgroßmutter, which means great-grandmother, because she didn't want to appear so old. Se um homem foi o preferido inconteste da mãe, ele conserva por toda a vida sentimentos triunfantes. Esta é a mais perfeita e menos ambivalente de todas as relações humanas. Na ânsia de preservar a reconfortante ideia da pureza do amor da mãe, Freud nunca analisou a fundo a relação deles. We all prefer legend to fact, and he was no exception. Freud said that he was her golden-haired Sigi. It was a wishful fantasy. He saw his mother weekly for Sunday lunch, but he had stomach aches every time. We also know that he didn't go to his mother's funeral. Now, he was an old man by that time. But so all of that makes me suspect that the relationship was not as wonderful as Freud described. And if you create an image
of your mother which doesn't correspond to reality, if you idealize her, then you don't want to know who she is. And if you don't want to know who she is, then the likelihood is that you will not look very carefully at any other woman. Mais tarde, Freud descreveria as mulheres como um continente sombrio. O que as mulheres querem? Perguntava. Ele nunca encontrou uma resposta satisfatória. Freud's views of women are totally mired in a culture in which there were enormous prejudices about the capacities of women. He saw women as ultimately restricted by their biology. It led him to focus on inherent limitations in women. He saw their role in childbearing, which demanded so much time and attention. He saw women's sexual development as an aborted development based on discovering that they didn't have penises, and therefore they were thrown off course for the rest of life. His understanding of women was notoriously inadequate. But he did make great steps beyond what was understood about women when he came on the scene. It was very unusual in Freud's time even to acknowledge that women had sexual desire, much less to say that the repression of their sexual desire could make them hysterical. Ao idealizar a relação com a mãe, uma lembrança perturbadora revelou sentimentos confusos para com o pai. Quando Freud tinha 10 anos, Jacob contou-lhe uma história. Quando eu era jovem, meu pai contou, saí para caminhar num sábado. Estava bem vestido e usava uma boina de pele nova. Um cristão aproximou-se de mim e com um só golpe lançou minha boina na lama e gritou, judeu. E o que você fez? Perguntei. Apanhei a boina. Foi sua única resposta. This was a major disappointment for Freud. He was hoping that his father would have done something dramatic and grand. He wanted a father who was defiant, not someone who was submissive. It was a perfectly good adjustment on Freud's father's part, but it was not calculated to make the son feel that his father is a heroic figure. He lost his respect for his father. He grows beyond the father. He's a little boy who was, in his own understanding, the apple of his mother's eye, and his father was his rival. And he won. That can be as difficult as losing. To triumph over your father
can induce a great feeling of guilt, particularly when they die. If you, for example, wanted them to. Durante toda a vida, Freud havia escondido a decepção com o pai, até mesmo de si próprio. Ele nunca questionou a autoridade de Jacob, nem o culpou pela calamidade inesperada que assombrou sua infância. Freud descobriu que foi na infância que ele adquiriu a noção de confiança e destino. Suas lembranças mais remotas eram de uma simples cidade provinciana ao norte de Viena, onde ele nascera em um quarto alugado numa ferraria. Nasci em 6 de maio de 1856, em Freiburg, Morávia, uma pequena cidade onde hoje é a Tchecoslováquia. Lembro-me de uma história que ouvia frequentemente na infância. Quando nasci, uma velha camponesa disse à minha orgulhosa mãe que seu primogênito seria um grande homem. Jacob tinha 40 anos quando Freud nasceu. Ele era 20 anos mais velho que a mãe de Freud, Amália. Patriarca de uma grande família, já havia se casado 2 vezes e tinha filhos mais velhos do que Amália. One of those sons from the first marriage was, Freud felt, flirtatious with Freud's own mother. So there was a lot of intergenerational complexity there. There's a boy who grew up with his relationship curiosity at high pitch. Brincando alegremente pelos campos de sua cidade, cercado por uma família carinhosa, Freud relembrou a infância. De uma coisa eu tenho certeza. Lá no fundo, bem fundo, aquele menino feliz de Freiburg ainda vive. O primogênito de uma jovem mãe que recebera as primeiras impressões indeléveis deste ar, desta terra. Mas quando Freud completou 3 anos, tudo mudou. Em 1859, ele deixou Freiburg para sempre. O negócio de Jacob falira. Só restaram memórias fragmentadas daquela partida. As lamparinas da estação de trem, que lembravam almas queimando no inferno. E uma furtiva visão de sua mãe nua. Ele deixava para trás tudo o que conhecia e amava. Tias, tios, sobrinhos, amigos, tudo era passado. Pelo resto da vida, Freud foi assombrado pela noção de ter sofrido uma perda irreversível. Nunca superei a saudade de casa. Falido, o pai de Freud levou a família para Viena, onde moraram no que fora um gueto judeu e se mudaram de um cubículo a outro, ao todo 6 vezes, em 15 anos. Jacob nunca mais teve um trabalho. Até morrer, dependeu da generosidade dos parentes. Freud's father was a very dubious person. Nobody knows exactly how he made a living. He was a kind of a dreamer. He had no particular talents or particular
connections or anything to allow him to be anything more than a ne'er-do-well. My grandfather grew up in extreme poverty. The family was all the time worried about money. That pervaded the atmosphere. Quando os cavalos selvagens são laçados nos campos, eles conservam um certo nervosismo para sempre. Da mesma forma, certa vez eu conheci a pobreza e tenho medo constante dela. Freud se tornou o foco das maiores esperanças dos pais. Aluno brilhante, ele foi o primeiro da classe em 6 dos 8 anos escolares. 5 irmãs e um irmão nasceram depois de Freud completar 10 anos, mas numa constelação familiar em expansão, o primeiro filho ainda era o maior astro. Quando ele reclamou que ao tocar piano a irmã tirava sua concentração, a mãe suspendeu as aulas de piano. Ao se tornar adulto, Freud se esquivou dos prazeres da sociedade vienense. Ele estudava como se estivesse numa missão, raramente frequentava os cafés e nunca namorava. Viena mudava à sua volta. Quando Freud tinha 41 anos, casado e pai de 6 filhos, a capital austríaca foi tomada por uma efervescência cultural contagiante. Como o próprio Freud, os artistas vienenses do começo do século XX tornavam-se introspectivos e atravessavam a superfície da consciência para revelar camadas de sentimentos tumultuosos. Os esforços para compreender o irracional assemelhavam-se aos de Freud. Mas ele nunca se interessou por essa tendência. He was not really at home with the artists of his generation. I think he felt that they were a little strange. There was in him the bourgeois. Freud era um homem de gosto antiquado. Sua casa era repleta de toalhas bordadas, tapetes orientais, cadeiras de pelúcia e retratos de família. Ele não gostava de telefones e bicicletas e nunca usou máquina de escrever. Ele produzia melhor numa atmosfera sólida e organizada, como se precisasse de uma base firme para explorar o mundo mutável e atemporal do inconsciente. He was very conventional in his lifestyle. It was a very organized home. The meals were exactly on the hour. He had his meal time and the household was built around his schedule. There was nothing casual in that family. Nothing was ever casual. It was all quite formal. It was a formal society. Every Sunday, the family assembled in the Freud household, including myself. He would come out at 12 o'clock, and his physical contact was, you did like this. You put your 2 fingers and you squeeze the child's cheeks, which was a sign of affection. You did not hug or anything like that. You did
Passados 11 anos, o casamento de Freud se transformara numa questão de hábito. Freud e Martha haviam se distanciado. A vida sexual deles, como Freud contou a um amigo, perdera o vigor. Eles compartilhavam a dedicação aos filhos, mas Martha, sobrecarregada pelas lidas domésticas, pouco se interessava pelo trabalho do marido. Quanto à psicanálise, sua filha escreveu, minha mãe nunca ajudou. Ela acreditava em meu pai, não na psicanálise. She thought psychoanalysis was rather a dirty occupation, dealing with all kinds of awful things. He wrote these strange books. I don't even think she ever read them. She was a very bright woman, a very engaged one, but not interested in progressive child rearing, not interested in the liberation of women, really very conservative. Dessa vida organizada e comum, surgiu uma ruptura com o passado que gerou uma revolução intelectual. Freud colocou tudo o que aprendera num livro que marcou a mudança na concepção do funcionamento da mente. Ele chamaria o livro de A Interpretação dos Sonhos. (5 de novembro de 1897). Mais uma vez, minha autoanálise está parada. Ou melhor, progride a passos lentos, sem que eu saiba o rumo que irá tomar. 10 de novembro. Devo me forçar a escrever o livro dos sonhos para prosseguir. (9 de fevereiro de 1898). Estou envolvido no livro dos sonhos. A escrita flui e gosto de pensar na polêmica que as indiscrições ali contidas provocarão. Vários capítulos do livro dos sonhos estão prontos. Está ficando bom. Os filisteus gostaram muito de poder dizer que com o livro fui além. Acabei uma parte do livro dos sonhos. Comentários sobre Édipo. Provavelmente haja um lugar para Hamlet. Preciso ler sobre a lenda de Édipo. Ainda não sei onde. Como posso tornar isto verossímil? O livro consumia sua mente. Tinha enxaquecas terríveis e dores nas costas. Afligia-se por dinheiro. Temia que sua prática estivesse fracassando. Até pensou em mudar de profissão e ir para outra cidade. Escreveu que estava sendo devorado como que por um câncer. Como posso esperar ter alguma compreensão de toda a atividade mental? Quanto mais explorava o desconhecido, mais dependente Freud ficava do amigo Wilhelm Fliess, a única pessoa a quem confiara o manuscrito. Você não pode se negar a ser meu primeiro leitor e maior juiz. Modificarei o que você quiser e agradeço sugestões. Não posso escrever sem um público, mas não me importo de fazê-lo só para você. Mesmo nas férias, Freud levava o manuscrito consigo e tirava a inspiração das escaladas nos Alpes. O livro todo segue o formato de uma caminhada imaginária. No começo, a Floresta Negra, onde escritores tomaram caminhos errados. Depois, uma passagem secreta por onde conduz o leitor. E, de repente, o pico da montanha. He had a classical conception that his book would be like Dante's journey into the Inferno and then back out. A interpretação dos sonhos cresceu lentamente, até chegar a 250.000 palavras, o maior livro que Freud escreveria.
1º de agosto de 1899. Estou concluindo o livro dos sonhos numa sala grande e quieta, no 1º andar, com vista para as montanhas. Há cogumelos aqui. As crianças, é claro, ajudam a encontrá-los. Todo esse trabalho foi muito bom para minha vida emocional. Aparentemente estou bem melhor do que há 4 ou 5 anos. No final de agosto de 1899, depois de 3 anos, Freud terminou seu livro numa casa de campo em Berchtesgaden, nos Alpes alemães, vislumbrando o que seria o local de uma das casas de Adolf Hitler. As palavras iniciais do livro ecoavam um tom de confiança exultante. Nas páginas seguintes, provarei a existência de uma técnica psicológica que possibilita a interpretação dos sonhos. E que, através de tal procedimento, cada sonho se revela como uma estrutura psíquica provida de significado e passível de ser encaixada num ponto determinado das atividades da consciência. It's his first general philosophical, psychological statement about how the mind works. And even though he revised that statement many times after that, it still was the touchstone statement for the whole psychoanalytical inquiry into mental processes. The book is not just a theory about dreams. He uses dreams and dreaming to develop and weave an entire theory of mental functioning. Perception, memory, wishes, that, I believe, is the reason and the foundation for why it's viewed as a landmark. In the dream book, the Oedipus complex is stated there. The role of infantile sexuality is recognized. The dreams have meaning is recognized. The patient is asked to free associate. Once you have the dream book, you can start business as psychoanalyst because you know, at least you have a hunch of how to do it. A interpretação dos sonhos contém a mais valiosa de todas as descobertas que tive a sorte de fazer. Tamanha percepção só acontece uma vez na vida. Foi só mais tarde que Freud revelou o ímpeto por trás de sua obra mais significativa. Foi uma parte de minha autoanálise. Minha reação à morte de meu pai. Ou seja, ao acontecimento mais importante, a perda mais dolorosa da vida de um homem. A Interpretação dos Sonhos foi publicado em novembro de 1899, trazendo na folha de rosto o ano de 1900. Nos 6 anos seguintes, o livro venderia somente 351 exemplares. Somente 20 anos depois, Freud alcançaria a fama que sempre almejara. Nos anos seguintes, ao elaborar e refinar suas teorias, Freud criou um movimento, começando por um pequeno grupo de homens que ajudaram a difundir suas ideias pelo mundo. He put the unconscious on the map. He put it on the cultural, folksy map. Everyone loved it because things that were puzzling to people before that suddenly made sense. And we all want to make sense out of our crazy behavior. À medida que a fama crescia, o nome de Freud tornou-se conhecido. Suas teorias eram comentadas em festas e na imprensa popular. Confusão e até mesmo apreensão cercavam o barbudo Dr. Freud,
que supostamente encontrara no sexo o sentido da vida. Não sou famoso, disse Freud. Sou polêmico. He has things to say which are extremely subversive. He was a bourgeois who made bombs in his living room. A partir da análise de pacientes, Freud começou a examinar o mundo em si, elaborando uma visão perturbadora da condição humana. He once said, I bring them the plague. Now that may be an exaggeration, but he certainly did not make life easier for people. He said, when you think of me, think of Rembrandt, a little light and a great deal of darkness. Em 1933, os nazistas tomaram o poder e queimaram seus livros, juntamente com obras de Thomas Mann, Bertolt Brecht e Albert Einstein. Que grande progresso, Freud disse a um amigo. Na Idade Média, eles teriam me queimado. Hoje, contentam-se em queimar meus livros. Cinco anos depois, Freud fugiu para a Inglaterra. Mesmo nos últimos anos de vida, Freud nunca foi uma fonte de consolo. Para ele, não havia salvação, nem mesmo na psicanálise. O que Freud ofereceu foi uma forma de sondar a escuridão com a luz da razão e dois princípios de vida, trabalho e amor. What Freud insists on is cure through truth, in a world of quick fixes, drugs, and neuroscience. Freud teaches us about the role of meaning and conflict and desire and wish in shaping our lives, our happiness and our suffering. Know thyself is not simply no longer only a Socratic imperative, but it's a clinical necessity. The truth shall set ye free. Quando Freud morreu de câncer bucal em 1939, suas ideias haviam se tornado parte da estrutura do século XX. Mas todas já estavam implícitas nas descobertas por ele feitas antes de 1900. Foi então, nos longos anos de falsos começos e rodeios erráticos, que ele viu a escuridão em seu coração. Conturbado e confuso, recuperou-se da única maneira que conhecia, confiando em seu inconsciente. Há algo acontecendo no andar de baixo. Coisas loucas. Outra vez, que venham as formas suspensas.